Tenho muita pena que este seja o último episódio desta nossa série sobre o rei Davi e sobre as razões porque ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque haveria tanto para dizer do homem, do rei, do poeta, do guerreiro, do estadista. Tudo o que falámos até agora sobre Davi abrange os seus primeiros 30 anos e não poderíamos escolher melhor referência para sumarizar tudo o que se passou na sua vida, além daquilo que ele mesmo diz no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Torna-se atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem ha, ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação e digam continuamente, engrandecido seja Deus. Deus escolheu Davi quando ele tinha 17 anos, e a partir do episódio da morte do Golias filisteu, o seu percurso foi, sem ele mesmo entender, uma preparação para o trono. Até aos 30 anos de idade continuou a ser perseguido pelo rei Saul. Viveu como um foragido, rodeou-se de pessoas improváveis, defendeu, assaltou, correu, buscou, até chegar o momento em que o rei e o seu filho Jonatas morrem numa batalha. E agora não há mais impedimento para Davi tomar posse do reino. Ou haverá? Diz a palavra de Deus que ele se tornou rei aos 30 anos e reinou durante 40 anos. Finalmente o seu momento tinha chegado. As palavras do profeta Samuel, quando foram ungí-lo à casa de Jessé, estavam a cumprir-se. E a primeira coisa que faz, ao perceber que o seu caminho está livre, é consultar o Senhor. Naquele tempo Deus falava audivelmente aos seus servos. Hoje Ele fala-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito em nós. Consultou ao Senhor para saber a que cidade se deveria dirigir e Deus manda-o para Hebrom. Davi caminha até Hebrom com toda a sua família, com os homens que formavam o seu bando e as suas famílias, e instala-se nas aldeias e povoados à volta de Hebrom. A fuga tinha terminado, a perseguição tinha acabado e agora tinha chegado o tempo de fazer uma vida normal, como o resto dos israelitas. E é neste momento que Davi é ungido rei pelos homens de Judá. Em vez de marchar com os seus amigos para Jerusalém, para tomar toda a nação, Davi obedece a Deus e fica em Hebrom, e ali governa durante 7 anos e 6 meses. Não se queixa, não reclama, não está ansioso, não espreita oportunidades, simplesmente espera em Deus. E ao fim deste período diz a Bíblia que todas as tribos vieram a Hebrom a Davi dizendo, eis-nos aqui tua carne e teus ossos somos. O Senhor também te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel. 2 Samuel capítulo 5. Agora ele está instalado como rei de pleno direito sobre o trono de Israel e pode implementar o que o seu coração e inteligência lhe ditam para o bem do seu povo. Destrói os inimigos da nação, constrói estradas comerciais que abrem entrada para as riquezas vindas da Fenícia, de Damasco e até ao Egito, torna-se o general do seu povo, juiz da sua nação e para as nações ao redor o homem mais poderoso em todo o Médio Oriente. Segundo os historiadores, Davi expandiu as fronteiras de Israel de 24 mil quilómetros para 240 mil quilómetros quadrados. Também trabalhou para a unificação espiritual do seu povo, fazendo jus ao grande papel que jogavam os sacerdotes do Senhor na estrutura da nação. Mas era um homem. Depois de tudo isto, era um homem, com fraquezas, com paixões incontroláveis às vezes, sem mão na educação dos seus próprios filhos. Porém, quando o Senhor olhou para a árvore que era a vida de Davi, não a cortou por causa dos seus erros, não a lançou no fogo, mas honrou este homem com fraquezas, pois viu nele o esforço em levar o povo a amar a Deus e porque, apesar dos pesares, viu integridade no coração de Davi. Um dia, Davi, sentado no seu majestoso trono, lembrou-se de Jonatas, da amizade leal, desinteressada do príncipe e da aliança que tinham feito um com o outro. E disse, há alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E a palavra bem nas nossas versões bíblicas é no original o termo graça. Graça é uma demonstração de amor imerecido que não pode ser pago por quem recebe a dádiva desse amor.
A aliança que Davi fizeram com Jonatas era que pouparia os seus descendentes. Davi fez uma pergunta muito interessante: resta ainda alguém? Ele não perguntou: há alguém qualificado a quem eu possa mostrar bondade? Não. Para Davi, fosse quem fosse, seria objeto da sua bondade. E um servo da casa de Saul, que deambulava pelos arredores do palácio, foi chamado para prestar esclarecimento à pergunta do rei, e disse o servo: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O rei não ficou chocado com a informação. Queria saber apenas se havia alguém e se existia, onde estava. E graça é isto. A graça não tem em conta a dificuldade, deficiência, pecado do homem. Graça é aceitação completa. Davi nem quis saber como é que o filho de Jonatas tinha ficado aleijado. E um dia, Mefibosete, filho do príncipe Jonatas, com mobilidade reduzida, a viver num lugar solitário, desértico, miserável e distante, ouve bater à porta. São os soldados do palácio que vêm para levá-lo à presença do grande rei Davi. E repara o que ele diz no relato bíblico. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saúl, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Oh, que momento tão emocionante! Mefibosete estava à espera de ser morto pelo rei Davi, mas em vez disso recebe graça. O príncipe aleijado não apenas passa a viver no palácio, mas é devolvida toda a riqueza que pertencera ao seu pai e ao seu avô. E esta é a nossa história também. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para gozar tudo que de belo e bom Ele criou. Mas pecamos e o pecado aleijou-nos, tornou-nos inválidos, incapazes de ter comunhão com Deus. Deus demonstrou a sua graça ao enviar Jesus para nos procurar, para nos trazer para casa. Se tu e eu hoje temos comunhão com Deus, não é porque merecemos nem pelo nosso esforço, mas por causa do seu imenso amor, da sua graça infinita. Em Cristo, nós também fomos restaurados a um lugar de abundância, de plenitude. Mefibosete continua aleijado, é verdade. Aparentemente no seu físico nada mudou, mas a sua condição era outra. Não estava mais esquecido, perseguido. Era um príncipe coxo, é verdade, mas era um príncipe. Há coisas no nosso passado que ainda nos afetam, que podem ser marcas profundas no nosso ser, algumas até ficam visíveis, mas o que é isso comparado com o convite de Deus para nos sentarmos à sua mesa? Davi estendeu graça, favor até ao fim, e Deus ama até ao fim. Seja qual for a tua condição, Ele busca-te, deseja a tua presença na sua casa, espera por ti. Haveria tantas outras lições maravilhosas que a história de Davi nos poderia proporcionar e que nos levariam a entender ainda mais porque ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele não foi perfeito, cometeu erros graves. Alguns afetaram a vida de terceiros, outros mudaram a existência de algumas pessoas, mas o seu coração era sempre contrito, sempre pronto a se humilhar, sempre desejoso ter mais de Deus. Os verdadeiros influencers são aqueles que estendem graça e favor aos outros, mesmo que não pareçam elegíveis para este favor. Eu quero isto para mim também. A minha oração e desejo é que tu também o desejes de todo o teu coração.